No dia do seu casamento em Lisboa, Pedro estava no altar da Igreja Histórica de São Domingos com o coração apertado quando Maria começou a caminhar pelo corredor central no seu vestido branco imaculado. De repente um latido familiar ecoou pela nave e Max, o cão de estimação que ele conhecera como Miguel, irrompeu correndo entre os bancos, parando diretamente no caminho da noiva e bloqueando-a com latidos insistentes. Os convidados ficaram em choque, murmurando enquanto Pedro sentiu o mundo parar, reconhecendo no colar do animal um bilhete que mudaria tudo. A igreja encheu-se de sussurros. O pai de Pedro, António, um empresário conservador de 60 anos, levantou-se do banco da frente com o rosto vermelho de raiva, e a mãe Maria choramingava apertando o terço nas mãos. Maria, a noiva, parou confusa tentando afastar o cão com gentileza, mas Max não se mexia, sentando-se firme como se guardasse um segredo antigo. Pedro sentiu as pernas fraquejarem, o suor escorrendo pela camisa branca impecável que escolhera para o dia que devia ser o mais feliz da sua vida. Ele sabia exatamente o que aquele cão significava, porque Max era o símbolo vivo dos 5 anos que passara escondido com Miguel, o homem que amava em segredo. O bilhete no colar de Max era simples, mas devastador, escrito na letra inconfundível de Miguel: não cases com ela, eu ainda te amo. O padre tentou acalmar a multidão, mas o escândalo já se espalhava como fogo em palha seca. Pedro olhou para Miguel, que apareceu na porta lateral da igreja ofegante com os olhos cheios de dor e determinação. Aquele momento era o ponto sem retorno. 5 anos antes, Pedro conhecera Miguel numa exposição de fotografia no Chiado. Pedro trabalhava na empresa de importação do pai e Miguel era fotógrafo freelance que capturava a alma de Lisboa nas suas imagens. Uma conversa casual sobre a luz do Tejo transformou-se em café, depois em jantares escondidos e finalmente em amor. Eles adotaram Max no abrigo em Sintra, um Golden Retriever pequeno e leal que se tornou o filho que nunca poderiam assumir publicamente. Pedro lembrava-se das noites em que Miguel o abraçava no apartamento discreto no bairro Alto, sussurrando que um dia poderiam viver abertamente. Mas a família de Pedro era católica tradicional. O pai repetia que a honra vinha antes de tudo e que ser gay era uma fraqueza que destruiria o negócio familiar. Quando uma foto vazou num grupo de WhatsApp da família 2 anos antes, o inferno desabou. António exigiu que Pedro terminasse tudo com Miguel e casasse com Maria, filha de um sócio importante, para salvar a reputação e garantir a herança. Pedro cedeu por medo e culpa, sentindo que traía tanto Miguel como a si próprio. Agora no altar, com Max latindo e Miguel ali parado, Pedro via o preço de cada escolha errada. O suor misturava-se às lágrimas que ele não conseguia conter. Maria olhava para ele confusa, pedindo explicação com o olhar. Os convidados filmavam com telemóveis, o escândalo já estava nas redes sociais. Pedro sentiu o peito apertar-se com a culpa que carregava há anos. Ele amava Maria como amiga, mas o coração pertencia a Miguel. O cão Max continuava sentado firme, como se dissesse que o amor verdadeiro não se podia bloquear para sempre. A mãe de Pedro aproximou-se tremendo e murmurou: filho, o que fizeste? António gritava que aquilo era uma vergonha, que Pedro desonrara a família inteira. Miguel avançou devagar pela nave, ignorando os olhares, e parou a poucos metros de Pedro. Os 2 homens trocaram um olhar que continha 5 anos de segredos, risos, lágrimas e promessas quebradas. Pedro sentiu a alma rasgar-se ao meio. O padre tentava restaurar a ordem, mas era tarde. O bilhete de Miguel passou de mão em mão e o segredo explodiu como bomba. Pedro sabia que tinha de decidir ali mesmo se continuaria a mentir ou se pagaria o preço da verdade. O cão Max lambeu a mão de Maria como se pedisse perdão por tudo. A tensão na igreja era palpável, o ar pesado de julgamento e dor. Pedro respirou fundo e deu o primeiro passo que mudaria tudo. Pedro deu um passo à frente, afastando-se do altar, e aproximou-se de Maria, que ainda segurava o buquê com as mãos trêmulas. Ele pegou o bilhete do colar de Max e leu em voz alta, com a voz embargada, as palavras de Miguel, e quando na igreja silenciosa agora. Os murmúrios transformaram-se em gritos de indignação de alguns tios e primos que chamavam aquilo de pecado e traição. Maria olhou para Pedro com os olhos cheios de lágrimas e perguntou baixinho: tu amas outro homem todo este tempo? Pedro assentiu, sentindo o peso de cada mentira que contara nos últimos meses quando fingia entusiasmo pelo casamento. Miguel parou ao lado de Max e acariciou o cão que abanava o rabo, reconhecendo o dono. António avançou furioso, apontando o dedo para Miguel e gritando que ele destruíra a vida do filho. A mãe de Pedro tentava acalmar o marido, mas as lágrimas corriam pelo seu rosto maquiado. Ela murmurava que sempre soubera no fundo, mas rezara para que fosse só uma fase. Pedro sentiu a culpa apertar-lhe o peito como uma mão de ferro. Ele traíra Maria, que sempre fora gentil e compreensiva, uma mulher que sonhava com uma família tradicional e que agora via o seu futuro desmoronar diante de toda a Lisboa alta sociedade.
Miguel olhava para Pedro com uma mistura de amor e mágoa, dizendo em voz baixa: eu não aguentei mais ver-te sacrificar-te por eles. A multidão começava a sair da igreja, alguns comentando que aquilo era o escândalo do ano e que a empresa de António ia a sofrer. Pedro lembrou-se das noites em que ligava para Miguel do carro depois de jantares familiares fingindo que estava tudo bem. Ele pagara o preço do silêncio com insônias e ataques de ansiedade que escondia de todos. Maria sentou-se num banco e chorou baixinho enquanto uma amiga a consolava. Pedro aproximou-se dela e tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Ele disse que a respeitava, mas que o coração nunca mentira. Miguel ficou ali quieto, esperando a decisão que mudaria as vidas de todos. O padre aproximou-se e sugeriu que fossem para a sacristia discutir em privado, mas António recusou, exigindo explicações públicas. Pedro sentiu o mundo girar. Ele via o pai que o criara com mão de ferro agora humilhado perante os sócios e amigos. A pressão familiar que o levara a aceitar o casamento agora explodia em consequência. Miguel contou baixinho como libertara Max de propósito perto da igreja, sabendo que o cão correria para Pedro porque o animal sentia a dor do dono. Max era o laço invisível que os unia. Pedro recordou o dia em que adotaram o cão num abrigo chuvoso em Cascais, Miguel rindo enquanto Max lambia o seu rosto. Agora aquele mesmo cão expusera a verdade. A mãe de Pedro aproximou-se de Maria pedindo perdão em nome da família, mas o dano estava feito. Os convidados que ficaram sussurravam sobre preconceitos e sobre como a sociedade portuguesa ainda julgava duramente os que saíam do padrão. Pedro sentiu a raiva crescer contra si próprio por ter sido fraco. Ele traíra Miguel ao escolher o silêncio e agora traía Maria ao revelar tudo assim. Miguel estendeu a mão para Pedro, mas parou a meio caminho, sabendo que a escolha tinha de vir dele. A tensão aumentava a cada minuto, o ar da igreja carregado de eletricidade emocional. Pedro respirou fundo e disse em voz alta para todos ouvirem: eu amo Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. António saiu da igreja batendo a porta e a mãe seguiu chorando. Maria levantou-se devagar e olhou para Pedro com dignidade ferida, dizendo que merecia melhor que mentiras. Miguel abraçou Max e esperou. Pedro sentiu que o preço da verdade começava a ser cobrado ali mesmo. Na sacristia, depois de a multidão se dispersar, Pedro, Miguel, Maria e os pais de Pedro enfrentaram-se numa conversa que durou horas. António gritava que Pedro escolhera a ruína, que os sócios iam retirar o capital e que a família seria ostracizada em Lisboa. A mãe rezava em voz baixa pedindo a Deus que perdoasse o filho. Maria chorava em silêncio, mas quando falou foi com uma força surpreendente, dizendo que sempre sentira que Pedro não a amava de verdade, mas que nunca imaginara isto. Pedro ouvia cada palavra como facadas, sentindo o conflito interno rasgar-lhe a alma. Ele amava Miguel com uma paixão que nunca sentira por mais ninguém, mas o dever familiar pesava como chumbo. Miguel falava calmamente, explicando como suportara anos de encontros secretos porque amava Pedro o suficiente para esperar. Mas o bilhete e o cão foram o seu limite. Max dormia aos pés de Pedro como se soubesse que a sua missão estava cumprida. Pedro recordava as discussões passadas quando Miguel lhe suplicara que não casasse, que fugissem juntos para o Porto ou até para o estrangeiro. Pedro recusara por medo do pai que ameaçara deserdá-lo e cortar todos os laços. Agora o pai fazia exatamente isso, declarando que Pedro já não era bem-vindo em casa. Maria levantou-se e disse que cancelava o casamento, que não queria um homem dividido. Pedro sentiu alívio misturado com culpa profunda. Ele traíra a confiança dela e via o sofrimento nos olhos da mulher que merecia um amor sincero. Miguel olhava para Pedro esperando a palavra final. A mãe de Pedro implorou ao filho que pensasse na família, que o casamento ainda podia ser salvo se Miguel desaparecesse. Pedro sentiu o peito apertar-se com a pressão moral. Era o clássico dilema entre amor e dever que a sociedade portuguesa ainda impunha aos que ousavam ser diferentes. Ele pensava nos colegas de trabalho que comentariam o escândalo nos cafés do Chiado, nas tias que rezariam missas pela sua alma. Miguel tocou-lhe o ombro suavemente e disse: eu aceito o que decidires, mas não aguento mais mentiras. Pedro viu nos olhos de Miguel a dor acumulada de anos de espera. Max acordou e lambeu a mão de Pedro como se o encorajasse a escolher o coração. A conversa continuou tensa, com António acusando Miguel de manipulação e Maria perguntando como Pedro pudera fingir tanto tempo. Pedro explicou com voz trêmula as noites em que chorava sozinho no carro depois de jantares com a família, fingindo felicidade. Ele descreveu o medo constante de ser descoberto e o peso da expectativa de gerar netos que continuassem o nome da família. Miguel contou como quase partira para a Espanha 2 vezes, mas voltara por causa do amor.
A mãe de Pedro começou a chorar dizendo que amava o filho independentemente de tudo, mas que o mundo era cruel. Pedro sentiu a primeira rachadura na muralha de culpa. Ele via que a escolha não era simples, mas que continuar mentindo destruiria mais vidas. Maria saiu da sacristia com a cabeça erguida dizendo que precisava de tempo. Antônio seguiu-a lançando um olhar de desprezo a Pedro. Miguel e Pedro ficaram sozinhos com Max. O silêncio era pesado, mas cheio de possibilidade. Pedro pegou na mão de Miguel e sussurrou pela primeira vez em público: "Eu escolho-te a ti." Mas ele sabia que o preço seria alto. Os dias seguintes ao escândalo foram um turbilhão de dor e confrontos. Pedro mudou-se para o apartamento de Miguel no bairro Alto, deixando para trás a mansão familiar em Belém. Antônio cortou todos os contactos financeiros e a empresa anunciou publicamente que Pedro já não fazia parte da direção. Os jornais locais publicaram a história com títulos sensacionalistas e as redes sociais encheram-se de comentários divididos entre apoio à coragem e condenação moral. Maria enviou uma mensagem curta dizendo que perdoava, mas que precisava de recomeçar longe de Lisboa. Pedro sentia o peso de cada consequência. Ele acordava à noite com suores frios pensando na mãe que não atendia às chamadas e no pai que o deserdara. Miguel tentava consolá-lo cozinhando pratos simples e levando-o a passear com Max junto ao Tejo, mas a dor era profunda. Pedro questionava-se se valera a pena o sacrifício. Ele amava Miguel, mas via o preço pago em lágrimas e isolamento. Um dia a mãe apareceu no apartamento sozinha com os olhos inchados de chorar. Ela abraçou Pedro e disse que o amava, mas que o pai era intransigente e que a família estava dividida. Pedro chorou nos braços dela, contando como o segredo o consumira por dentro. Miguel ficou na cozinha respeitando o momento. Max saltava à volta deles como se sentisse a reconciliação parcial. Mas Antônio permaneceu firme, recusando qualquer diálogo. Os amigos de Pedro afastaram-se, alguns por medo de associação, outros por preconceito velado. Pedro perdeu contratos profissionais e sentiu a solidão social que a comunidade gay em Lisboa ainda enfrentava em certos círculos. Miguel também pagou o preço, sendo chamado de destruidor de famílias por antigos conhecidos. Os dois discutiram pela primeira vez abertamente sobre o futuro. Pedro confessou o medo de nunca mais ter o apoio da família. Miguel respondeu que o amor deles valia o risco, mas que entendia a dor. Max dormia entre eles no sofá como mediador silencioso. Pedro tomou a decisão de procurar terapia para lidar com a culpa acumulada. Nas sessões ele falava do conflito entre a educação católica e a sua identidade verdadeira. O terapeuta ajudava-o a ver que o dever familiar não justificava a negação de si próprio. Miguel começou a fotografar a cidade com nova inspiração, capturando casais que ousavam ser felizes. Uma noite Pedro e Miguel caminharam pela Avenida da Liberdade de mãos dadas pela primeira vez em público. O gesto simples custou caro, pois alguns transeuntes murmuraram insultos, mas também receberam sorrisos de apoio. Pedro sentiu a força crescer dentro de si. Ele via que cada passo de autenticidade cobrava o seu preço, mas trazia liberdade. A mãe ligou uma vez por semana em segredo, contando que Antônio começava a amolecer ao ver o filho feliz nas fotos que circulavam. Mas o caminho era longo. Pedro decidiu abrir o seu próprio negócio de consultoria apesar das ameaças veladas. Miguel apoiava-o fotografando os primeiros projetos. Max corria livre nos parques como símbolo de uma vida sem correntes. O conflito interno de Pedro diminuía gradualmente, mas as cicatrizes permaneciam. Ele aprendera que as escolhas tinham consequências irreversíveis e que o amor exigia coragem diária. Meses depois, Pedro e Miguel viviam uma rotina calma no apartamento, com Max agora adulto e ainda mais leal. A mãe visitava regularmente, trazendo comida caseira e contando novidades da família. Antônio ainda não perdoara, mas parara de atacar publicamente. Maria casara com outro homem e enviara um cartão de felicitações sincero. Pedro sentia a paz que tanto custara. Ele olhava para Miguel todas as manhãs e via o preço pago transformado em gratidão. O escândalo tornara-se história e Lisboa seguira em frente, mas Pedro mudara para sempre. Ele participava agora em grupos de apoio para jovens gays com famílias conservadoras, compartilhando a sua jornada. Miguel expunha fotografias em galerias retratando o amor autêntico em Portugal. Max era o herói das histórias que contavam aos amigos. Uma tarde no Mirador da Graça, Pedro ajoelhou-se e pediu Miguel em casamento de forma simples, sem pompa. Miguel aceitou com lágrimas nos olhos. O casamento foi pequeno, apenas com a mãe de Pedro, alguns amigos e Max como testemunha.
António não compareceu, mas enviou um envelope com um cheque modesto e uma nota breve que dizia: orgulho é conquistado com tempo. Pedro soube que a ferida cicatrizava lentamente. Ele pagara o preço da verdade com solidão, julgamentos e perda, mas ganhara a liberdade de ser inteiro. Miguel abraçava-o todas as noites, sussurrando que valera a pena. Max corria no jardim do novo apartamento que compraram juntos em Alfama. Pedro olhava para o rio Tejo e via o futuro aberto. A sociedade mudava devagar, mas ele já não esperava aprovação para ser feliz. As discussões morais continuavam dentro dele, mas agora com clareza. Ele escolhera o amor apesar de tudo, e o preço fora alto, mas necessário. A família reconstruía laços frágeis, e Pedro aprendia que o dever verdadeiro era para consigo próprio. Miguel fotografava o pôr do sol e Max ladrava feliz. Pedro finalmente sentia-se em casa. Será que Pedro escolheu corretamente ao seguir o coração apesar da dor causada à família e à noiva, ou o dever familiar devia ter prevalecido acima de tudo?